Sejam todas muito bem-vindas ao primeiro episódio do programa Empreender Macramê. Nesse programa eu recebo vocês aqui no ateliê para a gente aprender e ter vários insights valiosos sobre como empreender com macramê e criar peças avaliadas por mais de R$1.000. Eu sou Giovanni Zorzal, fundador da Marrai Ateliê e mentor na Marrai Ensina. Hoje eu vou te mostrar qual é a melhor forma de você iniciar no macramê de alto valor agregado, certo? A gente percebe que muitas das artesãs têm o quê? Insegurança, não se acham capazes muitas vezes de produzir peças com alto valor agregado ou não tem até mesmo público para isso, acredito que não tem mercado, mas enfim. Antes da gente começar nesse assunto, eu já quero te pedir a sua colaboração para você se inscrever no canal se você gostar desse tipo de assunto, para você já preparar o seu like, porque esse vídeo que a gente vai apresentar aqui agora vai ser muito relevante. Então na hora certa você já deixa o like, mas o mais importante mesmo é você ativar o sininho para ficar sabendo de todos os conteúdos que a gente prepara por aqui e que vão contribuir para que você possa chegar justamente no alto nível do macramê. Fechado? Então vamos rodar a vinheta e logo depois a gente começa direto no assunto. Então, o que são as famosas peças de alto valor agregado? Onde que a gente encontra essas peças? Aonde está realmente o valor dessas peças? Bom, as peças de alto valor agregado, na minha opinião, o valor se encontra nos detalhes, na escolha da matéria-prima e na preocupação com os acabamentos e principalmente na experiência que você consegue passar para o seu cliente. É muito comum confundirem peças caras com peças de alto valor agregado. Isso porque, na cabeça do artesão e muito mais na cabeça do cliente, eles entendem peças com alto valor agregado como peças caras, isso porque eles estão mal acostumados a um hábito que foi inserido já dentro da cabeça dele, da mentalidade. Mas na verdade, peça de alto valor agregado é aquela peça que você consegue, durante todo o processo em que você desenvolve essa peça, desde o recebimento do seu cliente, né? Aqui no WhatsApp, onde ele vai entrar em contato, ou no Instagram, nas suas redes sociais, desde esse momento você consegue agregar valor na experiência desse cliente. Então você já vai agregando valor lá na frente na hora de você apresentar a sua proposta de valor pro seu produto ou serviço, né? Se for o caso de você oferecer alguma mão de obra especializada. Então a principal diferença, qual que é a principal diferença do cliente que não percebe o valor para o cliente que percebe o valor agregado? São os clientes onde a gente consegue, desde o momento, apresentar segurança no atendimento, consegue mostrar por que essa característica da matéria-prima presente na sua peça, na sua criação, tem mais valor do que a outra, qual é a durabilidade, o que está por trás do processo criativo, como você apresenta essa proposta, mas agora isso é muito cedo para falar todos esses detalhes. O que a gente precisa realmente se atentar é que existem tipos de clientes diferentes e a maneira como você vai abordá-los também. Então, bons exemplos de peças que possuem alto valor agregado são os painéis, as cortinas, os pendentes, os balanços, até os amuletos de parede feitos com pedras, cristais, os pingentes que a gente já utilizou em mostras, em projetos home decor. Então, assim, todas essas peças são peças que vão te aproximar desse universo do alto valor agregado. São peças que são muito bem aceitas pelos clientes, certo? No meu caso, lá no começo da história, a gente começou a fazer peça de alto valor agregado muito cedo e não foi uma escolha, mas uma oportunidade que foi bem trabalhada. Então como que foi essa história? Desde o primeiro casamento em que a gente começou a atuar, para quem não sabe eu vou dar um resumo rápido assim, né? A gente pode até fazer um vídeo aprofundando mais nessa história, mas eu começo a empreender no macramê por conta do acervo de aluguel. Foram peças que eu fiz, filtros, fiz de brincadeira para o casamento da minha irmã e foi em uma sequência de casamentos emprestados até que ele chegou um momento em que um decorador quis alugar essas peças de mim, o que me acendeu uma luz e eu falei, alugar as peças só é muito mais interessante do que só vendê-las, né? Então, através disso, aparece uma primeira oportunidade, não para esse decorador em específico, mas para uma outra decoradora que entrou em contato. E a partir desse momento, eu já coloquei um marco na história. Por quê? Eu nem sequer tinha 1 metro de cordão de algodão dentro de casa, eu não tinha nem a marca consolidada ainda, e nesse momento eu já fiz ali um primeiro passo no alto valor agregado, que foi o quê? Investir, eu procurei, pesquisei um fornecedor
que eu entendesse que tivesse valor na matéria-prima dele, porque eu sabia que isso ia influenciar no resultado, ó, das fotos, no resultado da percepção da galera no casamento, mas enfim. Então ali eu já dei esse primeiro passo e eu comecei fazendo cortinas, painéis, tudo isso 2 a 3 meses trancados dentro do quarto, na casa dos meus pais ainda, e ali eu comecei meses parado só produzindo peça para esse casamento. Até que chegou o grande dia do casamento, fotos, profissionais envolvidos, então assim, o resultado do trabalho, dos primeiros trabalhos que eu fiz, já vieram com muito valor agregado. O que você precisa entender? Valor agregado é um valor de, por exemplo, ter um fotógrafo junto tirando a foto, ter um ambiente que colabore, ter peças que são bem acabadas e bem construídas. Então, o valor está agregado àquele produto, àquela oportunidade. Então, logo cedo eu comecei a fazer minhas peças de alto valor agregado. E a partir disso eu tirei conclusões interessantes. Eu pensei assim, bom, essas peças aqui, com esse conceito de alto valor agregado, estão me trazendo grandes oportunidades. Pessoas estão olhando para o negócio, eu estou tendo novas procuras. Claro, pessoal, que lá atrás isso passou batido, eu só fui vivendo as oportunidades que estavam aparecendo, eu só fui embarcando, iniciando, tudo que o universo trazia de possibilidade, eu aceitava e utilizava aquilo para dar um passo além com o macramê. Nessa época eu trabalhava CLT, tinha minha carteira assinada e comecei a ver oportunidades de renda extra, certo? Só que começou a ficar claro que as oportunidades se aproximavam de mim através dessas peças com resultado X, que hoje eu entendo que eram as peças de alto valor agregado, que eram as peças que envolviam um atendimento diferenciado ou a oportunidade de ir ao local fazer a instalação. Eram peças que junto carregavam valor, certo? Não eram só peças por peça. Tinha uma história por trás, ou atendia a uma necessidade, um desejo específico do cliente. Tudo isso, como eu vim da faculdade de administração, eu já tinha um olhar um pouco mais treinado. E eu começava, dentro do ramo do macramê, a identificar oportunidades, entender, pô, se eu fizer assim, assim, assado, tá me dando retorno. E assim eu ia. Fui tocando a faculdade, o trabalho e, em paralelo, o negócio de macramê. Reconhecimentos, indicações começaram a aparecer organicamente. O que significa isso? Indicações orgânicas são indicações que acontecem por uma experiência que você deixou na vida do cliente, elas acontecem de forma natural. Você não precisa, por exemplo, impulsionar pagando numa rede social, ou você não investe numa comunicação, em telemarketing, seja como for, uma propaganda. É a típica indicação de quando você vai no restaurante e indica para alguém, sem que ninguém te peça ou não tenha nada relacionado a ganhos, você só vai e faz uma boa indicação. Assim começaram a acontecer com as minhas peças. Então eu comecei a entender que esse caminho me trazia mais oportunidade. E eu fui analisando que na maior parte dessas indicações, elas vinham de um determinado público. E assim eu fui posicionando a minha história. Assim eu fui investindo em peças de alto valor e quando você começa a rentabilizar melhor a sua matéria-prima, ou seja, concorda que se eu vendo essa garrafa a R$50 e se eu vendo essa garrafa a R$200, você consegue rentabilizar muito melhor em cima do valor que você pagou por ela. Então, se você pagou R$10 pela matéria-prima dela, vendendo com alto valor agregado, é uma conta simples de que o seu dinheiro começa a render mais. Então, você começa a valorizar também a sua hora trabalhada. Hoje, atualmente, a gente consegue perceber aí que, por exemplo, a gente produz, nossa especialidade, não sei se você sabe, é produzir peças de alto valor agregado. Peças que muitas vezes ultrapassam o valor de R$1.000. Então, o cálculo que eu fiz há pouco foi qual é o valor que eu tenho, o custo investido em matéria-prima e qual é o valor da peça que eu vendo hoje. E a gente reparou que o valor do investimento ele se transforma em 5 ou 6 vezes na hora de vender esse produto. Então, se eu boto ali R$100 de matéria-prima, claro que eu beneficio através das horas trabalhadas, tudo isso, né? É uma conta mais complexa para a gente conseguir precificar o produto. Mas a gente observa que de 5 a 6 vezes o valor é retornado para o caixa da empresa. Então, olha a vantagem gigante de se empreender com alto valor agregado. Você sai daquela
de ter que produzir um monte de pecinha pequena para fazer o montinho ficar maior um pouco, entendeu? Então, logo cedo foram aparecendo oportunidades na minha história. Parcerias com lojas, com decoração, foram começando a surgir. De uma maneira muito natural, como eu sempre fui muito dedicado aos detalhes das peças, ao acabamento, assim, bastante atenção a cada produto que a gente fazia, cada entrega, né? Na época eu falo a gente, mas na época era só eu mesmo, né? Era eu dentro de casa, contando com o apoio dos meus pais, da minha mãe principalmente. Às vezes a minha avó ia lá em casa e gostava de ficar lá porque ela tinha o que fazer, né? Ocupava, então ela me ajudava a separar os cordões, me ajudava a agilizar as coisas, organizar, preparar as caixas para sair para a festa, enfim. O tempo passou e ainda está bem parecido com isso, né? Mas as parcerias com as lojas começavam a aparecer. Eu entendia, cara, quando eu faço peça de qualidade, com qualidade e valor, eu tenho vendido boas peças e eu tenho tido um monte de recorrência. Além disso, começam a aparecer lojas que gostam do produto que eu faço e por isso elas querem ter perto delas uma relação de parceria. E aí eu comecei a entender como que se estabelece uma parceria. No primeiro momento, de uma maneira muito amadora, eu não tinha referência de quem fazia isso. Ninguém na minha família tinha um negócio de artesanato e muito menos experiência realmente empreendendo, né? Normalmente, os meus tios, o pessoal da minha família, eles têm um traço de ter um emprego mais CLT. E tudo ótimo, tudo bem, criaram os filhos muito bem assim. Só que quando eu fui empreender, eu me sentia sozinho nesse ramo. E eu comecei a errar em algumas parcerias e a acertar em outras. Comecei a perceber como que a gente poderia ganhar, explorar melhor cada relação dessa. E eu fui percebendo que o maior benefício das peças de alto valor agregado é você conquistando essas parcerias que vão fortalecendo o seu negócio. Então, ainda que o retorno não seja diretamente financeiro num primeiro momento, e seja um retorno de visibilidade, ou seja um retorno financeiro e de visibilidade, ou simplesmente de você ter um local a mais para expor o seu negócio, né, que também está ligado à visibilidade, mas eu fui percebendo que o alto valor agregado vinha me dando muitas oportunidades. E aí, por acaso, você pode estar pensando, tá, Giovanni, mas aqui eu ainda continuo sem oportunidade na minha cidade, ainda não me vejo fazendo isso. E aí, caso você opte a não fazer peças de alto valor agregado, sabe o que pode acabar tornando o seu macramê? É esse macramê que a gente vê por aí, que é o macramê mais do mesmo. Já tem no mercado na China, já vem para o Brasil, tem no Mercado Livre, tem no Elo7, tem nas lojas da sua cidade, ou se não tem ainda, de alguma forma a gente consegue encontrar. E acaba desvalorizando até mesmo a sua motivação, você acaba desacreditando do seu talento, do seu negócio, da oportunidade que tem por trás do mundo do macramê. Você abandona o sonho de você ter a sua própria liberdade ali, de trabalhar mais tranquilo em casa, com sua família, liberdade financeira, por que não geográfica. Então, assim, algumas das vantagens de se empreender com macramê, com as peças de alto valor agregado, é justamente você poder produzir peças mais selecionadas, peças com maior qualidade e, principalmente, é você dar atenção a cada cliente. Repare que quando eu começo a falar de peça de alto valor agregado, em momento nenhum eu ainda citei algo relacionado à técnica, ou simplesmente à peça, ou simplesmente a obter novos clientes. A gente fala sobre a atenção que você dá ao cliente, a atenção que você dá à peça, a maneira como você gera valor, como o cliente percebe desde o começo, até mesmo na embalagem, como que tem valor agregado na sua criação. Então você começa a ganhar reconhecimento por conta disso também, sabe? Quanto maior a qualidade, quanto mais peças selecionadas você produz, mais a atenção do seu cliente está voltada a você. Uma audiência começa a prestar atenção no que você está fazendo. Uma audiência só é audiência se ela estiver prestando atenção em você. Então, assim, produzir peça com valor tem todos esses benefícios, além de você começar a ser reconhecido como uma autoridade. E isso passa a destravar várias outras portas, portas das parcerias, das visibilidades ainda maiores, de canais de comunicação, sabe? Eu brinco que trabalhar com macramê de alto valor agregado é tipo andar de bicicleta. Você pode escolher ficar no básico, ficar percorrendo curta distância, quem sabe ali indo
pertinho até na outra rua e voltando. Você pode até ficar usando o apoio de rodinha o tempo inteiro, que pra gente é o que o apoio da rodinha? Os tutoriais, você ficar ali só vivendo de tutorial de YouTube. Você pode ficar nesse mais do mesmo, ou você pode aos poucos ir buscando novas possibilidades, percorrer uma distância maior, subir uma montanha, entender que vai facilitar o seu caminho se você utilizar determinados equipamentos. Então, assim, quando você começa a ter a sacada para o lado do macramê, que usando ferramentas, matéria-prima, conhecimento, quando você vai explorando, buscando novas possibilidades, você vai se estimulando. E aí você vai acessando, no caso da bicicleta, os pequenos passeios turísticos, você vai se especializando, e aí você começa a percorrer uma prova, e aí você ganha uma primeira medalha de participação. Aí, quem sabe, daqui a pouco você já está num negócio mais profissionalizante. Então, no macramê é a mesma sensação, você vai aos poucos percorrendo isso e entendendo como é possível se aproximar do macramê de alto valor agregado. E por que não, por exemplo, você pode estar optando aí por fazer peças de menor valor agregado. Além de não te tornar uma pessoa extremamente confiante e satisfeita do que você faz, você vai ter riscos reais de lesão, risco de desgaste, risco de ficar sem parceria, risco do retorno financeiro ser ainda menor. Você vai acabar não tendo esse reconhecimento, vai ficando desacreditada, perde a confiança. Então, trabalhar com alto volume, a gente tem até histórias que já foram contadas nas lives por artesãs profissionais que tiveram altos desgastes corporais, físicos mesmo, de saúde, por conta da rotina de trabalho muito elevada. Então, quando você opta por trabalhar com peças de alto valor agregado, querendo ou não, você só está beneficiando o seu tempo, a sua saúde, a dedicação que você consegue dar para o lado mais administrativo, que é super importante também. A gente sabe que ser artesão é muito prazeroso. A gente trabalhar com macramê, fazer disso uma fonte de renda extra, por que não? Assim era lá no começo. Só que aos poucos você vai descobrindo que tem outras coisas para você ir evoluindo. E que bom que tem outras coisas para a gente ir evoluindo, porque a gente vai evoluindo. Então, vai aprendendo cada vez mais sobre outros lados do negócio. Para mim, antes era só macramê, agora tem outros objetivos. A gente começa a ensinar através do YouTube o que é legal de se estar pensando no macramê. Por que não pensar nisso, nessa possibilidade? Às vezes você só não tinha visto ainda, enxergado a possibilidade. E conversar sobre isso traz essa possibilidade, tá bom? Então, para você, qual que é o melhor momento para você investir em peça de alto valor agregado? Bom, com o crescimento do macramê e aumentando a visibilidade no nível nacional muito rápido e até mesmo no nível mundial, o momento mais indicado para você começar a aprender sobre posicionamento, para você estar aqui vendo alguém falar sobre isso para você, falando assim, olha, é possível, a gente já tem alunos que faz, eu fiz. Qual o melhor momento para você fazer isso? É agora mesmo. Continua sendo agora mesmo. Por quê? Porque o crescimento do macramê é claro e exponencial. A gente está numa ascensão. Então, quanto antes você pegar e começar a botar em prática, né, tudo isso que a gente está falando aqui, melhor para você. Então, alguns exemplos que eu posso citar de aluno que já estão aí se reposicionando, que já está realmente começando a colher frutos, né, dessa sacada que a gente traz. O caso, por exemplo, da Tamara Cascaz, do nosso curso, que já faz isso muito bem, a Vivi Tassi, a Marilza Araújo. Então, assim, todas essas alunas estão passando por esse processo, umas de uma maneira mais rápida e intensa, outras de uma maneira mais natural, mas o posicionamento, refletir sobre isso, ajustar pequenas casas ali na hora da produção, ajustar uma matéria-prima, uma indicação bacana, um insight que a gente tira entre nossas conversas, você vai criando essa cadeia de valor. E aí, aos poucos, você vai ajustando pequenos parafusos que vão mover as grandes engrenagens. Então, assim, uma das nossas primeiras alunas, na verdade, foi a primeira aluna da turma 1, né? Ela entrou na turma 1, foi a Patrícia Salibar, ou Saliba, não sei, me desculpe se estiver falando errado, mas ela foi uma das primeiras que iniciou com as peças de alto valor agregado. Então, ela, particularmente, eu nem citei, foi através de suporte de plantas, né? Eu falei que não citei lá atrás, nos exemplos de peças, mas o suporte de planta também pode ser, e a Patrícia provou isso, ela foi uma das primeiras a realmente concretizar a venda de uma peça de mais de R$1.000. E muitas outras já fizeram isso, e como eu falei no início, não é só sobre o valor que diz a respeito do valor agregado, é sobre tudo
a transformação que você consegue ver, até mesmo visual, no perfil, na peça, na maneira como está expondo o trabalho, como está se comunicando. Então, quanto tempo, Giovanni, você acha que vai demorar para isso, para você alterar um pouco aqui a rota e realmente começar a recalcular para o lado do valor, do alto valor agregado, da peça de macramê, que realmente vale a pena na sua opinião? Olha, eu vou te falar que eu acho que varia um pouco. Tem casos de aluna que alcançou bem rápido, como eu falei, alunas já fizeram de uma maneira muito intensa. Começaram com o posicionamento, com parceria, acervo de aluguel, e a coisa muito rápido inflamou. Mas a gente consegue perceber isso muito mais rápido, visualmente falando. Nos casos de venda direta, foram assim, acho que em 60 dias a gente já teve concretizado o caso de uma venda de peça de 4 dígitos. E eu estou falando não é de uma mudança só da peça, do valor financeiro. Estou falando do modo de operar o negócio também. Estou falando da maneira como o olhar mudou para a criação do macramê, porque tem toda essa sensibilidade por trás. Não é só botão, vamos ajustar o posicionamento da marca, vamos falar sobre marca. Não é só sobre isso, é sobre o insight, de aonde você termina o acabamento da peça, o que você pensa na hora de produzir um balanço, o que você vai pensar na hora de produzir um painel, por que não utilizar essa matéria-prima, mostrar fornecedores. Então, tudo isso ajuda na transformação da peça de alto valor agregado. Normalmente, quando a gente está em conjunto, em comunidade, o avanço é mais rápido. Sozinho, né? Tem aquela frase que diz, sozinho você vai mais devagar, em conjunto você vai mais longe, né? Sozinho você vai mais rápido, em conjunto você vai mais longe. Então, é mais ou menos por aí. É esse o tempo que demora para se maturar, tá bom? Então, o jeito errado de você querer fazer uma peça de macramê de alto valor agregado, por exemplo, como é que você pode errar tentando alcançar esse resultado? É escolhendo o material. Então, como que é que a gente pode errar, né, nessa escolha do alto valor agregado? É justamente escolhendo uma matéria-prima inadequada, ou utilizar o uso escasso de matéria-prima, aquela peça que você olha e você sabe que parece estar faltando alguma coisa, que a peça não tem volume, não tem presença, ou realmente pecou pelo excesso, botou tanto material que virou, enfeitou demais o papagaio, né, como fala, passa do ponto. Então esses são os jeitos errados de começar na busca da peça de alto valor agregado. É você acreditar, apostar num material errado ou até mesmo no excesso e na escassez de matéria-prima. Esse é um caso típico, né, que a pessoa quer fazer sem muita orientação, mas numa boa intenção acaba errando. Mas está tudo bem, faz parte do processo. No macramê, vocês sabem, a todo momento a gente faz e desfaz, aprende com erro e faz de novo. Então é sobre isso. Foram incontáveis as vezes que a gente já recebeu clientes procurando para tentar fazer algum ajuste numa peça que talvez não tinha ficado satisfeito, ou procurar um novo projeto porque procurou um mais barato primeiro e aí se arrependeu da compra. Então, trabalhar com alto valor agregado de uma maneira geral compensa. Por quê? Porque você tem mais tempo de qualidade, você atende melhor os clientes, todos esses pontos que a gente já repassou aqui para você. Mas existem algumas exceções onde investir no alto valor agregado pode não ser vantajoso. Existem exceções, dependendo do público-alvo, dependendo do acesso a recurso, a possibilidade que o artesão, tem, realmente pode ser um caso que não compense investir no alto valor agregado. Porém, são raros casos. É mais comum uma artesã acreditar que não tem mercado perto ali na região dela, ou realmente acredita que não tem oportunidade de negócio, do que realmente, de fato, aquilo ali está acontecendo. A gente tem diversos relatos, né, no nosso curso mesmo, os alunos falando que a oportunidade sempre esteve ali, mas na verdade eles não estavam enxergando. Então não era um caso de não ter a oportunidade, era o caso só de colocar uma lente melhor para você enxergar, sabe? É algo mais próximo a isso. Então o melhor jeito de começar é você começar com a mudança de mentalidade, você buscar refletir sobre o seu posicionamento, qual que é o seu propósito com o macramê, vender por preço ou vender por design, o que faz mais sentido para você? E de novo, o melhor momento para você fazer isso é agora, e custa R$0, é de graça, é só você começar a pensar, se propor a pensar nisso, estar em locais que as pessoas falem isso. Então,
é vir aqui e assistir um vídeo novo que a gente vai estar postando, é no Instagram vendo live, é acessando outro tipo de conteúdo que fala e caminha para essa direção também, sabe? É se preparando, estando com pessoas que estão com esse mesmo propósito, porque é assim que a gente se sente seguro, é assim que a gente pertence. Até mesmo um restaurante, a gente avalia pela quantidade de pessoas, então estar ali, né, faz bem. Então é sobre isso, é sobre a gente começar, ó, pela parte gratuita, vamos começar pela maneira como a gente pensa o nosso negócio, fechou? E como que a gente pode melhorar a valorização do produto pontualmente. Vamos botar aqui. Como que eu posso começar a melhorar hoje, Giovanni? Se eu quiser melhorar um pouquinho a cada dia, por onde você me aconselha? O primeiro ponto seria um atendimento de qualidade. O que é um atendimento de qualidade? É aquele que você se preocupa com a dor do cliente, com a escolha da matéria-prima, da embalagem, com a profissionalização. Quando eu digo se preocupa com o cliente, é fazer as perguntas certas, as perguntas que vão te levar a produzir uma peça que simplesmente cure uma dor dele, ou que atenda uma necessidade, ou que atenda uma escassez que ele não tinha ninguém que faria por ele e você foi lá e fez, porque você detinha o conhecimento e você fez, entendeu? Então é isso, é o nível técnico e até mesmo teórico. Quanto mais você praticar o macramê, maior o valor agregado você vai conseguir inserir na sua peça. A gente está falando de uma arte manual, então a questão prática está muito ligada também ao valor. Mas o conteúdo teórico é igualmente precioso. Então você está em curso, você está se especializando, falando sobre isso. Tudo isso é muito válido na hora de você agregar valor ao seu produto. E como que eu aprendi tudo isso? Eu aprendi na prática, testando, adaptando, durante todos esses anos, projeto atrás de projeto, a gente vai aprendendo, a gente vai justamente vivendo na prática. E são então entregas, são propostas, são atendimentos, retornos, feedback de cliente que a gente vai justamente aprendendo. Lembra? Um passo atrás, lá no início do vídeo, que eu falei, lá no começo, eu não raciocinava sobre isso, eu só ia percorrendo. Ah, essa oportunidade aqui, essa outra, aqui você vai, aqui eu não vou. E errava em vários momentos e passei um monte de dobrado já em obra, de um plano A não dar certo e ter que partir para o plano B, e era em festa, casamento, trabalhar de madrugada. Ainda é uma realidade trabalhar de madrugada, né? Você talvez possa não saber, mas a gente está aqui depois do expediente por isso, comprometido para levar esse tipo de ideia para frente, sabe? Então assim, quanto tempo que eu demorei para fazer isso? Atualmente, eu já estou há 5 anos empreendendo com macramê, certo? Então, durante esses 5 anos, a gente já fechou muito projeto. Graças a Deus, a gente já tem mais de 500 projetos entregues, sabe? No ramo home decor, eventos, mostras. Está chegando mais uma mostra importante, a gente já foi convidado de novo. Então, a gente já teve projeto aí com um arquiteto que fez casa de Ivete Sangalo. A gente está, enfim, dentro do nosso nicho, a gente já é bem feliz nesse sentido. E graças a Deus, vamos continuar batalhando muito, porque o trabalho, ele é igual em todos os lugares. Não tem conto de fadas que faz o seu macramê se tornar de alto valor, não tem conto de fadas que faz da água para o vinho você encontrar uma solução. Tem muito trabalho, mas a boa notícia é que como a gente já iniciou todo esse projeto de compartilhar esse método, esse conteúdo, na pretensão justamente de encurtar toda a trajetória de vocês no macramê, você tem a chance de elevar o nível da sua arte e assim, em conjunto, elevar o nível da nossa arte, certo? É o convite que eu te faço, você ficar aqui para aprender isso. Por quê? Se você entende isso e pratica isso, consequentemente, nós temos cada vez mais clientes educados que sabem valorizar a arte do macramê, a gente vai proliferar mais e mais projetos de qualidade, os clientes vão, consequentemente, ser acostumados a consumir esse tipo de produto e o trabalho artesanal ele vai sendo priorizado cada vez mais como uma forma de trazer exclusividade para os projetos. Então, quanto mais gente falando de macramê, quanto mais trabalho sério e de alto valor a gente conseguir botar para frente, melhor para a nossa arte. Tá claro para vocês? Faz sentido? Se faz sentido, já deixa no comentário. Faz sentido, Giovanni? Ou não faz sentido para você, tá bom? Por quê? A gente se dedica realmente para levar esse conteúdo de qualidade. A gente está ajustando um monte de coisa,
Aqui na Marra Ensina a gente está no propósito de aprender a melhorar, como que a gente passa aqui da nossa realidade para a realidade de vocês. A gente já desenvolveu um método que outras alunas, outras pessoas, artesãs comuns já botam em prática e já funciona, a gente fica super feliz. Agora a gente vai melhorando a comunicação, a gente vai melhorando a maneira como capta as coisas. Não sei se você gosta de cenário assim ou do cenário assado. Dá uma sugestão, inclusive, do que você acha. A gente está ajustando, estamos com uma sala nova para melhorar as captações, mas o que importa aqui mesmo é o conteúdo. Então a gente conseguindo passar o conteúdo certo para você, a gente já fica feliz, tá bom? Então se esse vídeo te deixou um passo mais próximo do alto valor agregado do macramê, já deixa um comentário dizendo o que você achou, se realmente fez sentido para você saber mais sobre isso. Então, tudo que eu posso te pedir é para você se inscrever no canal se você gostou, ativar o sininho para receber a notificação e assim na próxima oportunidade que a gente estiver falando sobre um outro assunto, sempre relacionado ao macramê, você vai ficar sabendo que esse assunto já está disponível, tá bom? Então tem muita coisa para a gente falar, precificação, amostragem, mostrar na prática como a gente produz uma peça, mostrar como que a gente faz as edições de nossas coisas aqui, a parte visual, que a gente sabe que muita gente tem dificuldade. Então, tem muita coisa boa por vir, obrigado pela sua companhia, a gente conta com você aqui sempre. Então, quando você estiver pensando aí na peça de alto valor agregado, saiba que aqui você vai ter sempre aqui uma equipe disposta para te ajudar. E eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, eu espero que você deixe nos comentários, porque eu e minha equipe estamos sempre à disposição para te auxiliar, combinado? Então, não esqueça de comentar o que você achou. Um grande abraço, foi um prazer fazer esse conteúdo para vocês. Eu espero realmente que você já esteja um passo à frente, um passo mais próximo da sua peça de alto valor agregado. Um grande abraço!